Amanhã nós vamos ter um evento lá na igreja que eu não posso. Vamos receber um pastor que está vindo dos Estados Unidos para ministrar. Na verdade eu deveria ir hoje, agora à tarde, para poder recebê-lo pela manhã. Mas eu consegui estender, porque eu não posso perder hoje à noite. Meu querido pastor Gumer ministrar. Estou sedento por mais. Quantos estão com fome demais do Senhor aí? Eu me lembrava ali agora, do lado do Aías. Eu tive o privilégio de ter alguns momentos maravilhosos que marcaram a minha vida em companhia do pastor Gumer. E tivemos algumas viagens, foi muito legal, né? Aprendendo com ele, recebendo da vida na vida. Aí tivemos um momento de férias juntos, estávamos na praia, o Aías também estava. E aí, eu acho que estava quase nesse horário, a hora do almoço, que eu estava com muita fome. E sentamos numa barraquinha lá na areia, não sei se o pastor Gumer lembra disso. Eles estavam lá conversando, brincando, e eu contando casos. De repente vem um vendedor, né, que passa na praia, com aquela caixa de isopor. Chegou do meu lado assim, e na maior cena, ele falou: você precisa experimentar isso aqui. Aí eu olhei, pensei, o que era aquilo? Estava tão bonito assim, um negócio já no garfo, com limão. Falei, o que é? Lagosta. Eu acho que, não sei se foi a primeira vez que eu comi lagosta. E aí eu experimentei aquele pedaço, mas estava bom demais. Você está com fome aí, deve estar com água na boca, né? Estava muito bom. Aí ele falou, experimenta mais. Eu peguei mais um pedaço. Aí o pessoal na mesa, ele ofereceu, foi pegando, você lembra? Aí o pastor Gumer falou, experimenta aqui, muito bom. Aí todo mundo pegando. E ele foi então tirando lagostas aí e picando assim. Lembra, Mateus? E foi entregando na mesa, e todo mundo bom. Alguns falavam, meu filho falou, quero mais, manda aqui. E ele lá, dando ali pra gente degustar. Depois que a gente degustou muito, ele falou assim, R$300. Eu acho que era... Foi muito engraçado. Ai, meu Deus, mineiro quando vai para a praia, junto com o paulista. Mas quem quer mais degustar do que o Senhor tem feito aqui? Irmãos, olha, eu sei que a unção, ela fica impregnada. Quando eu cheguei aqui hoje pela manhã, eu senti uma atmosfera tão forte da unção. E me deu vontade de começar a chorar lá na porta, e eu não resisti. Eu já fui entrando nesse mover do Senhor. O que aconteceu aqui ontem foi muito forte, eu creio, amém? Então, Deus tem nos levado para um nível além. Eu quero falar sobre discipulado nessa manhã, mas eu quero te confessar que eu sei disso, que eu vou falar toda a verdade. Nossa filial lá em Campo Belo está muito longe da matriz aqui de Barueri. Nós estamos lá, anos de distância, e como nós precisamos aprender. E agora o pastor Cleiton, ele me inspira, irmãos. Sinceramente, eu e a minha querida esposa, nós falamos que foi um dos maiores presentes que recebemos, foi o pastor Cleiton, a pastora Lu e seus filhos, porque é o referencial que eu tenho. E nós ficamos lá bebendo do que o Senhor tem feito aqui nessa igreja local. E eu quero compartilhar com os irmãos o que temos vivido nesse momento, aquilo que eu estou crendo do Senhor, para trazer como uma direção para o discipulado na igreja. Na verdade começou o ano passado. O ano passado o Senhor, nós todo mês de abril temos um retiro espiritual com todos os líderes de célula e supervisores, que chamamos Retiro das Águias. É o lugar onde as águias precisam se renovar, elas precisam receber para subir mais alto. E o ano passado o Senhor me deu uma forte direção, uma palavra, para falar sobre discipulado profundo em nível de aliança. É o que eu vou falar agora. Discipulado profundo em nível de aliança. Aquela palavra do pastor Gumer ontem mexeu muito comigo, aprender sobre o nível de discipulado profundo. E eu quero um discipulado profundo da minha vida. E você? Quantos querem viver um discipulado profundo? Levanta a sua mão, deixa o anjo tirar uma fotografia e colocar lá no céu, falando, ó, ele levantou a mão, ele quer. Agora então fala para quem está ao outro lado, se prepara para as consequências dessa escolha. Porque a ovelha, como o pastor Gomes falou, ela é muito paparicada. O discípulo, ele precisa de um tratamento. E nesse retiro, eu ministrei sobre o tema que eu vou falar agora, os 4 pilares do MDA, do discipulado 1 a 1. Eu fui inspirado muito em aprender através do meu discipulado, através do meu discipulador. E eu pude ver nos últimos anos muitos pastores perguntando, e discipuladores, alguns até experientes, falando que assuntos vamos tratar. Na verdade, depois eu vi a minha própria preocupação sobre qualidade dos encontros do discipulado.
ficava na minha mente, o que está acontecendo na segunda, na terceira, na quarta geração? Aonde eu não consigo mais saber. Eu olhava pessoas na igreja e perguntava, aquele ali já está sendo discipulado? E como que está o discipulado dele? É frequente? É real? Ou é uma historinha? E aí o Senhor foi me dando palavras. Eu trouxe, antes que eu me esqueça, um material que está lá atrás, vários títulos de DVDs. Eu quero aconselhar os DVDs voltados à visão a você. E teve 2 ali que eu ministrei no Tadel, que foi muito forte para nós, que eu acho que o título é Não Adianta Ter e Não Fazer. E depois eu ministrei sobre não adianta ter uma ferramenta e não utilizá-la. Não adianta você falar que tem o MDA e ele não ser utilizável, real na sua vida. Não adianta ter um discipulador ou encontro de discipulado e não desfrutar daquele tempo. Eu quero falar no discipulado 1 a 1 sobre a qualidade da 1 hora privilegiada que o Senhor te deu com uma cobertura espiritual. O que ia acontecer ali? É claro que nós sabemos que nesse assunto livre, cada pessoa precisa ser tratada de uma maneira diferente. E ela tem ali tantas áreas. E nós precisamos de muita unção. Eu quero falar sobre essa unção no discipulado profundo para ter discernimento espiritual, porque ontem eu falei que a unção ela provoca a sensibilidade do discernimento espiritual, como diz o apóstolo Paulo, que as coisas espirituais são discernidas pelos espirituais. A unção te deixa um homem ou uma mulher espiritual. Então, sendo espiritual, você vai ser capaz de analisar qual é a área precisa de tratar na vida do discípulo. Ter precisão é algo da qualidade. É não perder tempo. Ela fala, querido, olha, talvez você está achando que deve ir por esse lado, mas esse lado é da carência emocional humana. Não é isso que Deus, eu não vou ser um psicólogo para ficar tratando dessas questões que a gente vai gastar um ano aqui. Eu preciso de uma unção que vai lá na raiz do problema e fala, o problema não é carência emocional não, querido. O problema se chama orgulho. Ai, aí a coisa pega. O problema não é carência, o problema se chama egoísmo. Aí a coisa muda, mas precisamos de uma unção revestida com amor, é óbvio, para ter precisão. Mas o outro problema era quando muitos discipuladores das demais gerações, às vezes se perdia em não apenas ter precisão, mas perder 1 hora, sabe, sendo tão superficial. E eu falei o ano passado, Senhor, não nos deixa ser rasos na visão. Não nos deixa perder o tempo precioso onde um discípulo de fato poderia estar sendo tratado, esculpido, como aprendemos ontem. E quando o pastor Gumer começou a me ensinar sobre essa questão tão importante de diferenciar o pastoreio do discipulado, aí eu fiquei muito preocupado sobre aqueles que estavam já no nível querendo ser um discípulo profundo. E aí o Senhor me deu uma palavra, que aquilo me arrebentou no ano retrasado. Um dos textos que eu mais amo, porque quando o Senhor me chamou muito jovem, um homem na Bíblia, a carta que eu mais lia, era a carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, porque eu me identifiquei com Timóteo, porque ele tinha a minha idade quando começou a liderar, 17 anos, eu não sei se você sabia disso. E foi com 17 anos onde eu fui consagrado como pastor local, e Timóteo me tornou o meu herói. Eu falei, eu quero aprender com ele. Não despreze a sua mocidade, que ninguém despreze ela. Então, teve uma palavra ali, de 1 Timóteo 4,12, que explodiu na minha vida, e sempre o Senhor tem me lembrado ela. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim: e você, Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No amor, na fé e na pureza. Eu gosto da versão atualizada, não é QNVI, que usa a expressão, seja você o padrão dos fiéis. Meu irmão, quando na minha infância eu ficava lendo o padrão dos fiéis, aquilo mexia comigo. E o Senhor me mostrou que o discipulado em nível profundo é o nível padrão dos fiéis, aonde não apenas o discipulador, mas o Espírito Santo vai carimbar dizendo padrão dos fiéis. O que é o padrão dos fiéis? É quem o Espírito Santo pode colocar lá na vitrine daquela igreja. A vitrine de uma família modelo. Eu me lembro que o que mais mexeu na minha vida no discipulado, recebendo o pastor Gumer, é quando o Senhor usava para que eu entendesse, ele ficava inculcando na minha cabeça essa importância de tudo mais não ser mais importante do que a obra de Deus na minha família, na minha casa. E depois essa palavra agora da pastora Márcia, meu Deus. Então,
Deus quer levantar casamentos padrões do fiel. É o ISO 9000 e eternidade. Deus quer levantar jovens padrão dos fiéis. Deus quer levantar famílias, pais padrão dos fiéis. Então o alvo do discipulado profundo é levar esses discípulos se tornar um padrão. E a pergunta começa: o seu casamento já serve de modelo para a igreja local e para a sua cidade? Ah, meu querido, isso é confrontador. E por ser confrontador, leia a mensagem, a espada de Golias, porque você escolhe a espada que você vai receber agora, se vai destruir você ou se vai destruir o seu inimigo. Mas quando nós entendemos que discipulado profundo tem que ter confronto, tem que ter. Diante do confronto de um discipulado profundo, para tratar nas áreas que necessitam ser mexidas, não pode ficar na superficialidade. O confronto vai necessariamente trazer acoplado uma outra necessidade urgente para que o discipulado seja profundo. Qual é a necessidade urgente? Prestação de contas. Agora, como se dará essa prestação de contas? Eu perguntava isso para o Senhor: como que eu vou prestar contas ao meu discipulador? Ou como os meus discípulos prestarão conta a mim? Me ensina. E aí o Senhor me levou a estudar Hebreus 12, sobre o padrão de prestação de contas no nível disciplinar. Porque o pai espiritual disciplina o filho que ama. E se não houver disciplina, não há paternidade. Meu irmão, aquilo foi uma revolução na minha vida. Eu falei: Senhor, então eu tenho que disciplinar os meus discípulos para que seja profundo, sim. E talvez esse disciplinar está muito ligado na roupa da prestação de contas. Agora, como que se dará na prática a prestação de contas? Simplesmente você vai ficar bravo com o seu discípulo? Simplesmente você vai falar: ah, eu te pedi, você não fez, ah, tudo bem, então tenta da próxima vez. Não, a prestação de contas atrairá a consequência da disciplina na vida dele. E se não houver disciplina, a prestação de conta é fingida, é inválida. Ele sabe que nada vai acontecer. Algo que eu aprendi muito com o pastor Guma e a pastora Márcia foi sobre criação de filhos. Isso foi revolução na minha vida. E ele me ensinou sobre o princípio da obediência total, imediata. Só que aquela obediência tinha que ser real. Eu me lembro, eu ouvi essas pérolas recebendo. Nunca vou me esquecer um discipulado na cozinha do pastor Guma e da pastora Márcia, depois de passear muito com ele, um tempo que tiramos, mais precioso, um dos momentos mais preciosos da minha vida, na minha família, foi estar com essa família recebendo. Mas no final do passeio ele falou: senta aqui, vamos tratar de alguns assuntos. Foi muito maravilhoso, apanhei igual, mas aquela disciplina nos colocou no prumo. Eu vou te contar algumas coisas aqui do pastor Gumer que você vai ficar apaixonado mais ainda por ele. Porque eu fiquei apaixonado com essas atitudes de um discipulador que pôde usar de autoridade, que pôde usar de falar: isso não é assim, isso não se faz, não é dessa maneira. Então, prestação de contas que não envolve disciplina, ela está fingida, porque o discípulo fica sem vergonha na cara, entendeu? E aí, você vai fazer isso, semana que vem, vai ler tal livro, vai orar, vou combinar tal. Chega a semana que vem, aí ele fala: esqueci. Ah, tudo bem, semana que vem você continua. Você está ensinando ele a ser sem vergonha. Ele sabe que nada vai acontecer, que está tudo bem. O discipulado profundo levará o discipulador falando assim: você está disposto a perder o tempo precioso da minha vida? Você está levando a coisa a sério? Você quer investimento real para um propósito? Ou nós vamos brincar aqui de discipulado? Quando chega nessa realidade de nível de transparência e conversa, aquele discípulo poderá entrar no nível que eu chamo de aliança. E essa aliança será necessária com o objetivo de você falar para ele: eu quero levar você a ser nível padrão dos fiéis. Em todas as áreas. Na área do momento, se é um jovem, padrão dos fiéis, no momento que ele está vivendo, se é um casal, se é um líder, se é um pastor. Então, para isso, o Senhor começou a trabalhar comigo, e eu quero falar que essa mensagem é para mim, porque ela está me desafiando. Toda semana eu lembro dela, porque ainda estou engatinhando a aplicar o que eu me sugeri a fazer, e toda a liderança da igreja em Campo Belo.
e também todos os discípulos. Naquele retiro, eu ministrei sobre esse tema, os 4 pilares do MDA, e a cada dia, a cada ministração, eu me detive em um pilar. É óbvio que eu vou fazer um resumo do resumo, para compartilhar com você alguns princípios, que talvez você pode congelar para algum momento. Mas eu não quero congelá-lo na minha vida e agora, porque eu acredito que lá em Campo Belo precisamos aplicar, e talvez você já está vivendo isso, mas eu creio que seria bom você fazer algo sistemático, para que fosse didático para o seu discípulo na disciplina aprender. Deus nos deu ferramentas na educação. Então, quando você firma 4 pilares, em nível de aliança, você vai inculcar algo na cabeça dele em ordem de importância. Então eu vou falar aquilo que eu acredito ser os 4 pilares mais importantes do tratamento e ensino no discipulado A1. É óbvio que há uma vasta assuntos tão importantes de ensino na vida do discípulo. Jesus ensinou que a base do discipulado em Mateus 28, 19 está no ensino. Mas é interessante se você estudar Mateus 28, 19 e 20, quando o Senhor fala que iríamos fazer discípulos das nações, ensinando eles, o Senhor aí deu uma chave, Ele falou, vocês não vão ensinar tudo que eu falei. Não está escrito isso. Ensina eles tudo que eu ensinei, leva eles, escreve no quadro, dá livro, ensina tudo. Não, há uma palavra que muda tudo. O Senhor diz, ensina eles a cumprir tudo que eu ensinei. O cumprir só tem um jeito de ensinar, sabe qual é? Fala para quem está ao teu lado, cumprindo. Se você não cumpre, você não ensina. Você entende? Amém? Então o discipulador vai levando esses princípios, cumprindo eles. Então, vamos começar no primeiro pilar. Qual seria o primeiro pilar? E aí, o sistema que eu tenho entendido ser importante, seria pegar os 4 pilares e tratar deles todo encontro de MDA, todo encontro de discipulado, em todas as gerações da igreja, começando em mim e alcançar aquele que está chegando agora na fila. E aí nós gastaríamos de 10 a 15 minutos ou um tempo maior no início para ficar tratando dos pilares. Os pilares seriam assunto principal, porque precisamos fazer com que eles de fato estejam sendo vivenciados. Agora eu acredito que eles nunca passarão. Eu sempre precisarei ficar ouvindo os 4 pilares, porque o primeiro pilar, como o mais importante a ser ensinado ou a levar o discípulo a se tornar um padrão, é o pilar do TSD. Se ele não te desenvolver uma vida de hábito de andar com Deus, você não vai alcançar, eu creio, na minha opinião, sucesso quase nenhum. Você vai formar um grande amigo, você vai cuidar muito bem, mas pouco fruto você vai colher de alguém que de verdade não tem hábito de devocional. Algo que eu nunca esqueço da minha vida, eu tive o privilégio, tenho, claro, eu sou a 4ª geração de evangélicos em toda a minha família. Quase 100% da minha família pertence ao Senhor Jesus. E a minha bisavó, matriarca espiritual, eu me lembro que quando eu ia passar férias na casa da minha bisavó, todas as manhãs, às 7 horas, poderíamos ter já acordado, já todos os bisnetos e netos, ela não saía do quarto dela sem antes ter o que ela chamava de tempo de devocional com Deus. E quantas vezes eu via a minha bisavó de joelhos, a porta ficava aberta, do lado da cama com a Bíblia aberta, orando por 1 hora. Ela só saía de lá às 8 da manhã. Todo dia. E ela falava, eu estou orando por cada um, eu estou orando pela minha família. E eu creio que eu sou fruto disso. Mas ao longo do tempo, a igreja perdeu a disciplina do devocional, de ouvir a Deus. Então o tempo sozinho com Deus, ele é necessidade suprema, urgente. Você não pode deixar de se alimentar, você não pode deixar de clamar, de orar. Agora eu fico assustado quando muitos discípulos que estão sabendo disso tanto tempo, tão careca de saber, mas ainda não conseguiram desenvolver disciplina diária. Porque você não almoça um dia na semana ou de vez em quando. Você não tem aquele esquecimento de falar, hoje esqueci de almoçar. Hoje esqueci de jantar. Muito raro. Agora nós esquecemos do TSD. Ou trocamos facilmente. Eu estou pregando para mim, isso é um desafio para a minha vida. Agora o nível de aliança é você chegar no seu discípulo e falar, querido, eu quero levar você a desenvolver uma disciplina espiritual.
Eu estou lendo um livro agora que comecei novamente, que eu aconselho a todo mundo ler, é sobre as disciplinas espirituais. E esse livro tem mexido com a liderança. Eu falei para todo mundo ler aquele livro que fala sobre as disciplinas espirituais contidas na palavra. Muito famoso esse livro. Mas eu falei, querido, isso é disciplina? Você realmente é disciplinado? E o meu susto foi ver tantos pastores que eu conversei, que na verdade eles falavam que tinha um TSD, mas não era no nível disciplina. Era muito facilmente trocado. Hoje não deu, amanhã também não deu. Aí passa 3 dias, passa 4 dias. Aí eu entendo que isso não é ter uma vida de TSD. Não é. O TSD é uma coisa que você leva a sério, importante, mas não no nível para ser um padrão. Então a aliança levaria você levá-lo ou propor ao seu discípulo falar: vamos lutar pela disciplina. Eu quero propor a você que você estabeleça o TSD como vida ou morte. Sem isso não adianta nada a gente tratar de casamento, o problema que você está na empresa, finanças, nada. Primeiro pilar, e nós vamos ficar lutando por ele até você falar: estou tendo tempo com Deus. E aí a primeira pergunta que você coloca para ele é, de 0 a 10, que nota você daria para o seu TSD? E aí quando ele te responder, você faz uma sequência de perguntas. Então me fala, quanto tempo dura, aonde é, como é, o que acontece lá, o que você leu, o que você falou, e agora a pergunta mais importante: o que você ouviu? Eu tenho um pastor discípulo que ele aprendeu a falar o TSD, lá na igreja dele, ele usa a expressão, o quarto de escuta. Eu achei muito legal. Ele fica cobrando todo mundo: você já teve o quarto de escuta hoje? Eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso também falar para o TSD, porque o TSD não é você ficar falando, por algum momento, por 1 hora. É o tempo de você falar, mas é o tempo de você ouvir a voz de Deus. A voz de Deus deve ser mais audível e mais importante do que a voz do discipulador. Você concorda comigo? O discipulador vai reforçar a voz de Deus. O discipulador vai ser uma ferramenta para aprimorar, para ajustar a sintonia da rádio celestial. Mas que ele tem que sintonizar, tem. Senão, meu irmão, você está criando um discípulo paralítico, doente, que você verá pouco fruto na vida dele, porque estamos fazendo discípulos de Jesus. E como o pastor Guma ensinou, é promovê-lo para que ele viva os sonhos de Deus para a vida dele. Então ele precisa orar, ele precisa ter o relacionamento pessoal, íntimo, dar os seus testemunhos, falar: eu ouvi a Deus. Agora espante. Eu conversando com muitos pastores, me espanto de ver, eu estou falando para líderes, a quantidade pequena de pastores que de fato aprenderam a ouvir a voz de Deus. Ou estão falando: eu estou ouvindo a Deus. Porque ouvir a voz de Deus gasta tempo. É necessário um investimento para conhecer a voz de Deus. Então depois dessa pergunta, você precisa ensinar. Fala para quem está ao teu lado: você precisa ensinar o seu discípulo a ter TSD. Se não, você fica falando do TSD para ele, TSD, 1 mês, 2 meses, e fala aí, você está tendo TSD? Aí se ele for sincero, ele fala assim: TSD, isso é de comer ou de passar no cabelo? Que é isso? Como que é? Como que você faz? Agora eu vejo sinceridade quando discípulos me perguntam: pastor, como que é o seu TSD? Me conta, como que eu posso melhorá-lo? Como que eu posso ter qualidade, sabe? Às vezes eu oro por 5 minutos e já acabou o assunto com Deus. E muito menos consigo ficar parado ouvindo a Deus. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu aprendi algo para você usar o discipulado. Escreva isso, é muito importante. Nunca suponha que o seu discípulo deva saber. Eu vou repetir. Nunca suponha que o seu discípulo deva saber. Por exemplo, às vezes o meu filho, ele faz cada pergunta que eu falo assim: será que ele está me testando ou ele já sabe? Porque assim, no natural a gente acha que ele deveria saber o que significa aquele nome, aquela expressão, aquela coisa. Mas aí eu falo: peraí, ele tem 8 anos. Ele não precisa saber disso. Ele não teria como. Aí eu falo: filho, com toda a paciência, eu vou te ensinar. É assim, assim, assado. O Senhor nos colocou como discipuladores para ensinar. Leia Mateus 28. E você ensina cumprindo. Então, seja um referencial, trazendo o seu discípulo padrão, linha de aliança,
para ter tempo sozinho com Deus junto com você. Parece estranho, porque o TSD já fala sozinho. Mas de vez em quando Jesus levava um ou dois com ele e falava, vamos orar, vamos tirar nosso tempo com Deus. E eu creio que eles ficavam juntos e ficavam vendo Jesus de joelho, imitava Jesus, talvez imitava o jeito de Jesus fazer, porque depois falaram para Pedro que ele lembrava em tudo Jesus. Então, nós somos o referencial. Agora, você tem que, o mais importante do que o jeito, é os princípios. O jeito cada um pode ser, mas você fala, querido, princípios do TSD é fé, palavra de Deus, adoração, comunhão com o Pai através da oração, intercessão e ouvir a Deus. E você vai estabelecendo princípios naquele tempo que ele tem. Agora, falando algo preciosíssimo do primeiro pilar, é estabelecer na disciplina o tempo e o lugar. E aí você vai falando do como. Fala, querido, quanto tempo você tem? Me fala da sua agenda diária. Eu acordo correndo logo, eu tenho 5 minutos para chegar no trabalho. 5 minutos em Campo Belo, né? Porque aqui é 50. Mas, então como vai ser o tempo que você pode tirar? Porque se você não for profundo, ele está te enrolando. A verdade é que ele tem vergonha de falar que o TSD dele é de vez em quando, orando assim, quando está indo para o trabalho, aquela coisa que todo mundo precisa ter diariamente, é comunhão com Deus. Mas o TSD que eu entendo é o tempo que fecha a porta, Mateus 6, e é o tempo exclusivo do Senhor. Não tem trânsito, não tem telefone, não tem voz, não tem família, não tem cachorro, não tem nada. Os irmãos concordam? Fala, é teu o meu tempo, Senhor. E quanto é esse tempo? Para alguns vai começar com 5 minutos. Aí está a aliança. No discipulado eu estabeleci os critérios de prestação de conta. Quiser anotar isso? Critérios de prestação de conta é, então se comprometa comigo. Quanto tempo você vai orar diariamente? Não é pular um dia. E se não orar, o bicho vai pegar. Como assim o bicho vai pegar? Espera para você ver. Claro, com muito amor e carinho, viu, pastor Gomes? O senhor me ensinou isso tudo, é claro. Eu não vou ser um tirano, autoritário, não. Mas eu entendi algo que o pastor Gomes falou ontem. Que o mentor, que aquele técnico, ele está do lado com uma palavra firme, dizendo, não desista, eu estou com você, você vai conseguir, vai. Um pai, muitas vezes, precisa ser amoroso, mas firme. Firme. Fala para quem está do lado, você tem que ser firme, meu irmão. Não passe a mão na cabeça do seu discípulo, senão você está criando um filho rebelde, um discípulo rebelde. Não orou? Que pena. Próxima vez você ora mais, viu? Não, você está brincando de discipulado. O nível de aliança profundo é, querido, nós temos prazo, nós temos tempo. É claro que tem sempre o tempo do Senhor, o meio do Senhor fazer, mas a obra de Deus é para ser feita enquanto você está aqui na terra, porque lá na eternidade não vai precisar mais de você fazer nada para o Senhor. Entendeu? Então, quando vai começar? Você vai esperar Jesus voltar para falar, agora começa a obra. Não, agora não precisa mais. Precisava era quando Jesus não veio. Fala para quem está ao teu lado, Deus tem pressa de você, querido. Mas vai devagar, que Deus está com pressa. A pressa é dele, não é nossa. A nossa pressa vira precipitação, vira ansiedade. Eu vou devagar, ouvindo o Espírito Santo falar, vamos. Ele nos impulsa, ouviremos uma voz atrás de nós. Esse é o caminho, siga por ele. É isso que o profeta disse. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos fazer uma aliança de prestação de conta, discípulo. Você pode 5 minutos? Então você vai começar a aumentar os 5 minutos. Você pode 10 minutos? Então eu vou cobrar de você de segunda a segunda, ok? Que dia que é o nosso discipulado? Quarta-feira, de quarta a quarta. E a prestação de conta é, escreva, traz um caderninho chamado Caderninho da Prestação de Contas. Eu quero saber dia após dia o que você orou, o que você leu, o que você ouviu de Deus. Pastor, que coisa chata. Meu irmão, mas se não for firme assim, talvez você não verá um crescimento como você queira, como um pai que está lá levando a sério, falando, filho, eu não estou brincando com você não. O que você está ouvindo de Deus? Me conta. Que sonho que você teve? Não, isso aí foi que você jantou muito na noite, foi sonho de barriga cheia. Não, mas agora foi Deus falando com você. Amém? Então, para pastores, eu entendi que a cada escala, quem muito é dado, muito é. Então eu entendi que a cada nível
temos que estabelecer um nível maior. Por exemplo, os pastores da minha equipe, eu estabeleci o mínimo de 1 hora diária. E é claro que eu me enquadro nisso. E muitas vezes eu levo eles para esse momento de oração. Mas eu falo com eles, olha, meu querido, você tem que ser padrão e exemplo. E Jesus falou que nem 1 hora você pode orar. Eu acho que é o mínimo da vida de um pastor que está de tempo integral. Agora me fala, você está orando mesmo 1 hora? E aí é necessário colocar o relógio do lado para ensiná-lo a gastar aquele tempo, a desenvolver amizade com o Senhor, a ter intimidade. Eu creio que esses princípios são muito importantes, são. E aí eu te dou algumas dicas. Instrua ele no que ele vai ler, ajuda ele, fala, vamos estudar junto o livro de Tiago. Começamos assim o ano passado. Vamos falar o que Deus falou conosco, dessa fé prática e viva. Depois vamos estudar o livro de Provérbios. Vamos estudar um livro evangélico juntos. O que eu estou lendo que vai abençoar você? Mas tudo, cada um compartilhando o que está sendo o seu tempo sozinho com Deus. É o pilar mais importante. Teria tantas coisas aqui para falar do TSD, mas eu preciso correr aqui. O segundo pilar é o pilar, segundo importância, eu creio que eu aprendi a duras penas, chorando, apanhando, e estou querendo aprender ainda, pilar do casamento. Por que o pilar do casamento ele é mais importante do que a própria família? Porque o casamento é o pilar da família. Sem um casamento a família desmorona. Como você ouviu aqui da pastora Márcia, o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos é o fruto da qualidade da vida do casal. Então para isso nós perguntamos, e aí fazemos isso agora de praxe. Quando estamos fazendo discipulado individual, nós separamos o casal e eu pergunto para o maridão, querido, de 0 a 10, que nota você daria para o seu casamento? Aí marido, sempre é cara de pau demais, igual eu fui. Eu acho que deve estar uns 7, 7,5. É legal, hein? Por que você dá essa nota? Tenta cavar coisas para ele falar. Aí a minha esposa está lá, talvez até no mesmo horário, em outro local, com a esposa, e fala, e de 0 a 10, que nota que você dá para o seu casamento? Mulher às vezes é muito sincera nessa questão. Ele fala 2,5. Aí nós combinamos a nota, né? Bom, 7,5 para 2,5, vamos fazer uma média. Agora vamos tratar. E o próximo discipulado de casal. Colocamos frente a frente. E está aí a grande hora. Bom, querido, você deu 7,5 para o seu casamento. A mulher já olha assim. E ela deu 2,5. Aí ele olha assim. Por quê? O que está faltando? O que falta vocês serem um modelo, um padrão para os fiéis? Eu vou te falar com toda honestidade. Eu oro constantemente para que eu me torne um cavalheiro igual o pastor Gumer. Ele é um lorde, sabe? Estávamos uma vez aqui de passeio, acho que foi a primeira vez na casa dele, ele nos convidou, estávamos lá apaixonados pelo discipulado, e o pastor Gumer, eu acho que estava alguns dias de descanso, e fomos passear cada dia num lugar diferente. E aí todo lugar que a gente ia, precisávamos ir em 2 carros por causa dos filhos. Eu via aqui no carro dele, que estava na frente, ele parava no estacionamento. Ele sempre, na hora de voltar principalmente, ele primeiro pegava a chave do carro e ia para o lado do passageiro. E aí ele abria o carro pelo lado do passageiro com a chave. E todo dia, acho que ficamos 1 semana com ele. Todo dia, era mesmo um ritual. Estava no estacionamento shopping. Aí nos últimos dias que eu estava curioso com aquilo. Eu lá bem de saída, a gente estava andando na frente no estacionamento e as esposas atrás com as crianças, a gente estava contando um caso. Aí quando ele foi para o lado do passageiro, eu perguntei assim, na maior, sabe, cara de pau, pastor Gumer, quebrou a sua fechadura, não foi? Do seu lado ali, deve estar com algum problema? Você vai mandar arrumar? Aí ele falou assim, muito sério, falou assim para mim, não, eu abro a porta da minha esposa porque eu quero ser um cavalheiro para ela. Eu congelei. Se tivesse um buraco naquele estacionamento, eu enfiava a cara lá. E aí começou o nível, meu irmão, como o pastor Gomes me desafia a aprender com ele, na prática, como tratar a esposa. Esse é o meu desafio, eu te falo que eu estou muito longe. O pastor Cleiton pegou o cajado e ainda continua tentando me ensinar a abrir a porta para minha esposa. Estávamos em Santarém uns anos atrás, e foi uma grande equipe com o pastor Cleiton. Numa pizzaria tinha uma vidraça na frente, igual uma vitrine, o meu carro na frente.
E aí eu todo distraído, precisamos ir embora mais cedo, que eu estava com os discípulos. Quando eu vou abrir o carro, estava o pastor Cleiton, com todo mundo na vitrine olhando, dando sinal, abre a porta, do lado de lá. Mas graças a Deus a minha esposa me liberou disso. Viu, pastor Gomes? Aleluia. Agora, quais são os níveis de aliança que nós colocamos no pilar do casamento? O principal, orar juntos, todos os dias. Fora o tempo sozinho, qual é o momento que você pode orar com a sua esposa? O meu desafio é aumentar, porque eu oro com minha esposa na hora do almoço, e às vezes você está com muita fome. Mas eu falo, tem um tempo que você ora e ela ora, e vocês oram juntos. Geralmente nós fazemos isso à noite, antes de dormir. Agora, qual é a sua realidade que você vai estabelecer hábitos disciplinares que se tornam uma cultura ou um costume que todo mundo verá isso na sua vida? Esse é o primeiro, prestação de contas. Segundo, ter pelo menos de 15 em 15 dias. Isso o pastor Gomes me cobrou muito. Ter o dia do casal. Eu não estou falando agora o dia da família, estou falando o dia do casal. O dia que é investimento no casamento. O dia que pode ser um dia ou uma noite, dependendo da realidade, onde vão sair os dois para fortalecer esse casamento. Na verdade é para namorar, para ficar batendo papo, os dois. E aí eu estabeleci níveis sobre isso. Para a liderança, eu falei que isso deveria ser de 15 em 15. Não ser uma vez por mês, aonde aquela noite eles vão comer juntos, vão fazer alguma coisa. E lá em Campo Belo não tem shopping, tem praça. Então vai para a praça, senta no banco, olha para as estrelas. Aleluia, que romântico. E alguns lá, porque a grande maioria da igreja é baixa renda, né? Na condição financeira não é tão boa por enquanto, porque nós vamos ser muito prósperos para a glória do Senhor. Mas alguns falam, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar um jantar ou uma pizza de 15 em 15. Realmente é a realidade de muitos assalariados lá. Eu falo, mas você tem condições de ir lá na praça e comprar uma pamonha, seu pamonha. Não olhe para quem está do seu lado. É risco de morte. Mas compra lá um cachorro quente. Nós temos um irmão que ganhamos para Jesus, que tem uma lanchonete que vende cachorro-quentes para a cidade toda, é o mais famoso, e o cachorro-quente dele custa R$1. R$1 um cachorro-quente muito bom, é muito bom mesmo. Fizemos uma propaganda porque no final do ano o Fernandinho esteve lá na igreja. Aí o Fernandinho foi comer o cachorro, o Fernandinho cantou, foi comer o cachorro quente dele. Aí sem ele ver, tiramos uma foto do Fernandinho comendo cachorro quente. E ele colocou lá uma faixa, até o Fernandinho comeu e aprovou. Olha que propaganda. Então, os casais vão lá, compram um cachorro quente, R$1, R$2 a cada 15 dias e vão para a praça comer esse cachorro quente. Olha, é romântico mais, você não concorda? Agora, se você não investe nisso de uma maneira real, e não há alguém que preste contas perguntando, o homem para o homem, a mulher para a mulher perguntando, como que foi? O que aconteceu lá? E o que aconteceu depois do lá? E aí, como que está a qualidade? Você está investindo mesmo, isso é hábito. Sabe por quê? Sem esses pilares, querendo ou não, você não será propaganda, ou não será uma vitrine, não será um padrão para os fiéis. Você será um testemunho. Você vai ser uma vitrine de um líder de célula cansado, casamento arruinado, filhos que não estão felizes porque não tem tempo com os pais, que o reino, a obra de Deus é enfadonha, é só célula, é só cuidar dos problemas dos discípulos, e essa propaganda, ela passa sem você falar, as pessoas estão de olho em você, igual o pastor Gomes falou. E aí eu já encontrei casos de discípulos, de membro da célula, que quando fomos confrontar ou influenciar seu próximo líder, fez o sinal da cruz. Pelo amor de Deus, me livra dessa, e tudo menos isso. Mas por quê? Não, esse líder de célula, o cara está acabado. Antigamente, antes da célula, o cara tinha tempo para jogar bola, saía com a gente, comia de vez em quando, o cara tinha uma vida social. Agora a obra de Deus, olha, acabou com ele. Olha a cara da esposa dele, olha a cara dos filhos dele. E quantas vezes isso é uma realidade? Sua propaganda está sendo tirar o estímulo das pessoas de querer viver o que você está vivendo.
Você é uma boa propaganda ou uma péssima propaganda? Olha para quem está ao teu lado e fala: você é uma ótima propaganda, meu irmão. Quero ser igual a você. Você está aqui no sabadão, ouvindo esse mineiro, aleluia. Então o que nós fazemos é estabelecer critérios de cobrança. Estão orando juntos mesmo? Perguntamos para os dois. Depois eu vou te contar aqui o que a gente faz quando a resposta é não. Vocês estão tendo o dia do casal? Está tendo qualidade, a esposa está feliz, há investimento nisso. Agora é necessário que haja o tempo sem os filhos para o casal. Deixa os filhos com a sogra, com o sogro, aleluia. Deixa os filhos com o vizinho lá, arruma um jeito. Deus vai dar o jeito, em nome de Jesus. Porque é para o bem deles. Quantos concordam que é para o bem deles? Terceiro pilar, eu vou correr. O terceiro pilar é sim o pilar da família. E aí no pilar da família, que tratamos, estabelecemos a cultura, ou os princípios. É claro que sempre repetimos, e nota você dá de 0 a 10 para a sua família. Ela está crescendo para se tornar um padrão para os fiéis, sim ou não? E aí nós colocamos o grande princípio revolucionário. Porque quando eu estava alguns anos atrás voltando de uma conferência de Barueri com a minha família, porque quase todas as conferências eu tento trazer a minha esposa e os meus filhos. E aqui nessa igreja eu comprei um DVD do pastor Eibe, chamado A Revolução do Culto Doméstico. E fomos assistindo pelo caminho afora. E fomos ouvindo de novo. E naquela DVD da mensagem dele, da Revolução do Culto Doméstico, tem um vídeo que ele mostra como é o culto doméstico dele. E eu falei, eu tenho que melhorar muito o meu. Na verdade ele era muito inconstante. Como eu preciso ainda melhorar. Mas nós estabelecemos o alvo, o desafio, nesse terceiro pilar, do culto doméstico acontecer, no mínimo, a princípio, 2 vezes por semana. Porque se não for radical, uma vez por semana, você esquece uma semana e passa 15 dias, daqui a pouco passou um mês. Porque tem que ser algo que você vai batalhar por aquilo, você vai lutar por aquilo. É um desafio, todo mundo lembrar e falar, vamos fazer o culto doméstico. E como a pastora Márcia ensinou, na linguagem da idade dos seus filhos, você vai ter que aprender, o discipulador vai ensinar, usa isso, faz desse jeito. Não precisa ser tão prolongado, mas tem que ser algo muito divertido, atrativo, que os filhos queiram, que os filhos querem desfrutar. E o alvo é ter diariamente um culto doméstico. Eu creio que esse é o alvo do coração de Deus. Mas eu sei quanto isso é difícil por causa da agenda atual. Agora, um dos presentes mais maravilhosos que eu ganhei do Senhor, por causa dele, não por minha causa, na visão do MDA, foi estar vendo agora nos últimos meses e anos, famílias da igreja testemunhar o que o culto doméstico tem feito na vida da família. Se eu pudesse contar aqui tantos e tantos testemunhos de milagres, restauração de casamento, restauração de filhos com relacionamento com os pais, filhos que estavam desviados por causa do culto doméstico. E o mais maravilhoso, quando a gente vê nas redes sociais os pais postando fotos, agora estão com essa moda lá, tudo tira foto e coloca na rede social, mas para o bem, para ser vitrine, eles tirando fotos falando, agora estamos no nosso culto doméstico, e os filhos alegres, que gente que eu nunca imaginava, aquele pai turrão, todo sistemático, lá com a Bíblia aberta, ensinando os filhos, falando que está fazendo um culto ao Senhor. Meu irmão, não é Mastercard, mas isso não tem preço. Concorda comigo? Agora, a realidade é, você se lembra de qual ou de quando foi o seu último culto doméstico? Não responda, por favor. A gente foi analisar e foi ver que isso era uma teoria. Alguns ouviam, porque eu já ministrei sobre isso, mas não fazia. Não adianta saber e não fazer. Não adianta nada ter o remédio na estante e não tomar. Não adianta falar que você sabe princípios do MDA, se não está sendo uma realidade semanal. Luta por aquilo, é uma disciplina, vamos batalhar por ela. É maravilhoso quando os meus filhos começaram a me cobrar. Papai, hoje vai ter culto doméstico? Ô pai, por favor, vamos fazer, é tão legal, pai. Sei que o senhor está cansado, mas vai ser rapidinho, porque hoje é a minha vez de pregar. E é muito divertido. Mas sabe o que começou a acontecer nos cultos domésticos? Eu perguntava para Sara, o que Deus falou com você hoje? E ela fala, pai,
no meu TSD, Deus falou isso comigo. Eu quero compartilhar nesse culto. Ah, que coisa, que maravilha. Como eu sou grato por a Deus ter ensinado esses princípios e ver os meus filhos vivendo isso. Então nós estabelecemos critérios por níveis na igreja. Por exemplo, às vezes nós não podemos pegar pesado, igual o pastor Guma ensinou, com um tipo de ovelha. Então falamos, você pode fazer uma vez por semana, nós vamos te ajudar, nós vamos te ensinar. E eu passei no telão, nos T10, o pastor Eibe fazendo um culto dele para ensinar. Falamos como fazer didática com as idades de crianças. Tem que ser ensinado. Não suponha que ele deva saber. Ah, você deveria saber como é. Não, por que deveria? Você deveria ensiná-lo. E o quarto e o último pilar é chamado o pilar... me perdoa, antes de eu falar eu tenho que falar que é óbvio que além do culto doméstico, nós estabelecemos, é óbvio, o dia da família. E nós colocamos o dia sagrado, que é semanal. Isso nós queremos ensinar para toda a igreja. Então os pastores têm que ser exemplos disso. E nós temos lá a nossa agenda que mostramos, esse é o dia da família dos pastores. Não vão atender telefone, e é o dia dos filhos. E é maravilhoso ver os pastores indo jogar bola com os filhos, e os filhos sabem que é o dia da família. Sabe qual foi o resultado que nós estamos experimentando dessa mudança dos pilares? A qualidade, os frutos, como a pastora Márcia falou, que são aparentes. Gente querendo ser líder de célula. Gente falando, isso é bom demais, eu quero, é atrativo. Pergunta para o irmão que está ao outro lado, a sua vida é atrativa? É legal? Todo mundo lá na igreja quer ser pastor agora, de tempo integral, porque acha que é legal demais. E sabe o que eu falo? Você nem sonha o quanto que é legal. Você nem imagina. É muito melhor do que você está pensando. Seja pastor. Jesus falou que é uma multidão que perece por falta de pastores. Fala para quem está do outro lado, tem vaga para você aqui, meu irmão. Barueri tem quantos mil habitantes? 250 mil. Espalhe uns milhares para cada um aqui. Só que você não sabe da maior. Você já é um pastor, uma pastora, querendo ou não. Amém? Você recebe isso? Então, o dia da família é o dia sagrado. É o pilar que nós cobramos, ensinamos. Como que foi? Agora, nós damos dicas. O ensino aquele dia da família, não é ficar 2 horas sempre vendo um filme, calado. Você não teve tanta qualidade, ouvir seus filhos, não teve interação, dinâmica, você não se envolveu com o mundo deles, aquilo que eles gostam de fazer. O meu filho não esquece de detalhes. Às vezes nós mudamos algumas coisas para o dia da família. Eu me lembro de um dia que eu cheguei para ele e falei, filho, hoje o dia da família vai ser diferente, um pouquinho só, vamos agora porque o restante da família não poderia, vamos lá na quadra que você gosta, vamos jogar bola. Aquilo marcou o coração dele. Ele falou, pai, mas agora, o senhor pode? Posso, na verdade nem podia, larguei tudo para ir jogar bola, eu e ele na quadra, amanhã, chutando a bola para ele, chutando, divertindo, brincando, caindo no chão. Isso é maravilhoso. Fazer coisas que o seu filho gosta, mesmo que você não goste, para capturar o amor dele. A minha filha ama cachorro, e eu não posso com cachorro, alergia. E aí suportamos um cachorro lá por causa dela, e ela quer passear com o cachorro. Aí o que ela quer? Que eu vou passear com ela. Que bênção, meu irmão. E eu vou passear com o cachorro. E um dia eu peguei o cachorro, coloquei no carro. Vamos levar o cachorro para um lugar, para um parque que tem lá. E fomos brincar com o cachorro. Aquilo marcou o coração dela. Isso está sendo atrativo para a sua família. A visão, os princípios, faz com que todo mundo queira ser como a sua família. Você é padrão para os fiéis. Por último, é o pilar que chamamos a vida dos discípulos. Nesse pilar está centrado algo que eu creio ser um dos segredos do crescimento da igreja, que é a supervisão com prestação de contas. Então, eu tenho que saber, como avô espiritual, como está a qualidade dos meus netos espirituais, dos discípulos dos meus discípulos. Talvez você ache que porque está garantindo que o seu discípulo seja bem cuidado, que ele está sendo um bom pai, mas nem sempre. O avô tem que fazer uma supervisão e falar, eu vou lá perguntar para o seu discípulo,
Porque primeiro eu pergunto, e como que está o seu discípulo? E ele sempre dá uma cara, está muito bom, ele está crescendo. E aí eu estou criando esse hábito, sem ele saber, eu já falo que eu vou fazer isso sempre. Eu chego para o discípulo dele, da segunda geração ou terceira, e falo: querido, como está o seu discipulado? Pastor, quando tem é maravilhoso. Quando tem? Porque já tem uns 2 meses, que ele viajou aquele mês, você lembra? Aí agora semana passada ele falou que não podia. Legal. Qual que é o nome dele mesmo aqui? Cadernetinha? Anota no iPad. Quando é meu discípulo, aí é mais sério. Eu falei: querido, eu falei com o seu discípulo, ele falou que tem tempo que vocês não têm encontro discipulado. O que é isso que está acontecendo? Agora, quais são os alvos? Os alvos nesse pilar é que ele tenha constância no MDA, que seja semanal, que ele ore pelos seus discípulos diariamente. Aí eu pergunto: você está orando? Quantos discípulos você tem? 3. Você está orando por eles diariamente? E aí o que eu fiz? Um trilho do discipulado, que eu acompanho esses pilares escritos. Então eu pego lá para detalhar coisas, está o nome dele lá, alguns critérios. Você orou, você está acompanhando isso, está vendo isso, aquilo outro, porque assim eu estou garantindo um cuidado das gerações que estão abaixo. E aí eu vou ensinando ele a também fazer isso com os seus netos espirituais e bisnetos. Vai lá, pergunta como que está, pergunta aquele que chegou na célula agora, que está sendo acompanhado, como que está sendo. Agora, pastor, quando ele faz aliança, que vai cumprir, que vai fazer, que vai instituir, que está disposto, primeiro ele tem que se abrir querendo ser cobrado, no bom sentido, querendo prestar contas, para que não seja um peso. Algo o Senhor revelou ao meu coração: tudo que você faz por pressão, sem paixão, se torna opressão. Eu vou repetir: tudo que você faz por pressão, sem paixão, se torna opressão. A pressão gera poder, mas se você coloca pressão num carro que não quer pressão, ou que está com o motor queimado, fundido, que não suporta aquilo, vai ficar com peso a mais e vai fundir. É opressão. Você tem que perguntar para o seu discípulo: você quer pressão? Você está disposto a ela? Como um técnico que fala para alguém que está prestes de uma Olimpíadas: você quer que eu coloque pressão para essa prova que você vai fazer? Quero, eu preciso. O cara desejoso, meu irmão, entendeu, né? Mas quando o cara não quer, não, aprenda com o pastor Gomer, como nós somos ensinados ontem, o discernir em dar o que ele quer. Mas quando ele quer e tem sede de um discipulado profundo, eu vou perguntar de novo aquela pergunta que eu fiz no início: quantos querem ter um discipulado profundo aqui? Olha, as mesmas mãos, glória a Deus. Então pergunta para quem está ao teu lado: você quer que alguém cobre você? Você quer prestar conta para alguém? Pergunta para ele: quer? Fala: o anjo está ouvindo, o anjo está com um gravador aqui. Então os discípulos do pastor Cleiton tem que chegar para ele e falar assim: pega pesado, coloca lenha no negócio, eu quero essa pressão. E aí o Du está frito agora. Mas quando quer, meu irmão, a coisa começa a avançar. Como o pastor Cleiton orou aqui, eu recebi aquela palavra profética: nós vamos parar de andar e nós vamos correr no Espírito de Deus, amém? Correrão e não se cansarão. Meu irmão, eu profetizo que daqui a 1 ano, na conferência que vai acontecer interna, segunda, você estará no novo nível. Você vai chegar aqui numa nova autoridade, você vai chegar aqui com uma nova unção. 1 ano vai mudar a sua história. Quem recebe? Mas precisa aplicar os 4 pilares. Tem que pegar pesado. E quando não faz? Quando não faz, disciplina. Pastora Márcia ensinou, ela não fez assim, ela fez assim. Gostei. Pastor, como que eu vou dar a disciplina para o meu filho? Como você dá para os seus biológicos, naturais? Orando. Senhor, me revela qual é a disciplina que eu devo aplicar. Talvez a disciplina séria que nós fazemos com nossos filhos é tirar coisas que eles gostam. Tiramos iPad, celular, bicicleta, internet, televisão, sorvete. O que você vai tirar? Sabe o que você vai tirar? Você vai tirar talvez a posição da qual ele está e o nível de autoridade. O pastor Gomes falou que
Às vezes é um momento de alguém contundido, ser colocado ali no banco, falando: querido, vamos aguardar mais um pouco, sei que você está querendo muito, mas pastor que não ora não é pastor. Ai, eu estou falando isso porque o meu discipulador um dia falou isso para mim. Mas aquilo foi um presente do Senhor para a minha vida, quando o Gumer pegava pesado comigo, por anos, e eu sei como aquilo me ajudou, como a prestação de contas traz saúde, traz vida, traz vigor, quando tem alguém apaixonado e querendo aquilo. Obrigado porque você me disciplinou, obrigado porque você não passou a mão, porque você não alisou, mas porque você queria o meu sucesso, porque você se preocupou comigo em cada detalhe. Eu quero orar com você, eu quero que você fique de pé. Deixa eu te falar por último aqui. Qual pode ser a pior disciplina para um discípulo? Na minha opinião, a pior disciplina para ele é quando ele está levando a coisa na brincadeira e com muito amor e carinho você fala assim: querido, parece que eu estou perdendo 1 hora da minha vida semanal com você. É o que eu estou sentindo. Você não está valorizando o tempo que eu estou disponível. E você é tão sincero com ele e fala: eu queria tanto que você correspondesse ao que você falou. Mas você está mentindo. Você não está vivendo como você falou que queria viver no nível profundo. Então, eu preciso amar você e voltar você para o nível de ovelha. Preciso estar andando com você em outros momentos, mas eu não posso te cobrar nesse nível, senão eu vou machucar você. Essa disciplina e amor traz despertamento. Pastor, isso é certo? Deus usou essa tática com Israel muitas vezes no Velho Testamento. Toma cuidado, que vocês podem perder o que eu dei a vocês. Deus fez isso. Por vários momentos o Senhor disse: se não fizer, eu vou desfazer o que eu propus a fazer. Está na Bíblia. Porque toda promessa do Senhor é condicional. Ela será aplicada sobre a condição da obediência. Eu quero orar nessa manhã, convidando você a entrar no novo nível de discipulado na sua vida pessoal. Agora veja bem, o que eu vou fazer aqui é muito sério. Eu não faço isso em muitos lugares. Eu fiz somente lá na igreja. Eu acho que em uma outra conferência que me senti movido pelo Senhor. Nesses próximos minutos que nós vamos estar adorando, movendo aqui, se você tem o privilégio do seu discipulador estar presente, e se você quiser fazer uma aliança de discipulado profundo, dizendo: aplique esses 4 pilares na minha vida, me dá essa injeção. Agora tem que partir de você. Se você quiser ir lá, orar com ele e falar: ora comigo, eu quero que você pegue pesado comigo. Então o discipulador vai orar por você agora. Vamos orar junto dos discípulos. Ore junto. Leva-nos mais fundo. When
eu diminua, Ele apareça, não me constranja com a tua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, não me constranja com a tua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Agora eu quero que você fique com o seu discipulador. Olha para mim só um pouquinho. Eu quero orar por você, se você quiser concordar com a minha oração, em estar aberto e disposto a receber disciplina no seu discipulado. Que o Senhor discipline você através da sua cobertura espiritual. Agora olha o que eu vou te falar. Eu acredito com o meu coração que não exista discipulado verdadeiro sem disciplina. Se no seu discipulado ainda você não tem recebido nível de disciplina, ele não é um discipulado ainda real. Me perdoa de falar isso, mas ainda está meio muito raso, superficial. Agora, escute o que eu vou te falar. Um dos momentos do meu discipulado com o pastor Gumer que mais marcou a minha vida, olha para mim, querido, deixa eu compartilhar isso com você. Foi quando Deus estava usando ele como uma ferramenta tão poderosa para esculpir, para tratar, para ouvir. Quando um dia, diante de tanto tratamento, ontem eu falei que ele é o que eu era o mais amado, porque ele teve que ter tanta paciência comigo, me perdoar tanto, porque eu pisava tanta bola diante daquilo que ele me ensinava, ano após ano. Mas teve um dia que o Senhor usou com autoridade, amor e firmeza para falar: olha, o nível que você está, como você está, hoje você não serviria para ser um modelo de um pastor na visão do MDA. Aquilo acabou com o meu mundo, mas eu me senti tão protegido, tão amado, por ouvir uma verdade como essa, que doeu lá no tutano, mas consertou áreas que eu estava brincando com Deus, que eu não estava levando a sério de verdade, no meu casamento, com a minha família. E depois daquilo eu vi o grande discipulador, apóstolo Paulo, dizendo para uma igreja inteira: vocês são meninos, meninos. Será que você tem um discipulador que tem essa coragem, nível de falar: você não é padrão ainda? Talvez nós temos casamentos aqui, ou pais, filhos, líderes, que ainda não é um padrão, ainda, mas será. Na área onde você não está sendo um padrão para os fiéis, vai ser a área que você mais será um modelo para eles. Amém? Você crê nisso? Só que para isso você precisa ouvir alguém te falando uma verdade. Ontem o pastor Gumer falou sobre o discipulado, alguém que possa falar a verdade para você. Você está disposto a entrar nesse nível? Então eu queria que você falasse: Senhor, eu vou tirar toda a resistência, orgulho, melindragem, carência, meninice, e eu quero crescer para esse nível. Começa a orar. Erga a tua voz e você vai orar agora. Fala: Senhor, trata comigo nesse nível, porque o Pai só disciplina a quem Ele ama, o Pai só disciplina filhos. Então agora erga a tua voz e fala: eu quero crescer, e a partir dessa conferência eu vou crescer para um discipulado profundo, profundo e profundo. Fale bem alto, querido. Menos de mim.
Pastor Gomes, eu quero te agradecer pela instrumentalidade que você foi na minha vida por todos esses anos. Quando eu vinha para cá com a minha esposa, ela falava para mim: nós devemos demais a você, a pastora Márcia. E se hoje eu estou aqui ministrando nessa conferência, é crédito do Senhor na sua vida, foi por sua causa. Quero te falar que eu te amo muito e eu oro muito pela sua vida. Quero ser como você. E quando eu crescer, eu vou para o Japão também, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe você. Pastor Cleiton. Aleluia.